Eles queriam tocar o céu. Não por fé, não por adoração, mas por orgulho. Um povo unido, uma só língua, um só pensamento. E uma decisão que mudaria o destino da humanidade para sempre. O que começou como um projeto grandioso, terminou em caos. E o mais assustador? Talvez Babel ainda esteja sendo construída hoje. O mundo havia recomeçado, depois do dilúvio, depois da arca, depois da promessa no céu. As famílias cresceram, as gerações se multiplicaram, a terra voltou a ser povoada, e todos falavam a mesma língua. Uma só voz, uma só cultura, um só entendimento. Isso trazia força, mas também trazia risco, porque quando todos pensam igual, ninguém questiona. E foi assim que tudo começou. Eles caminharam juntos, migraram para uma planície larga e fértil, uma terra perfeita. Ali decidiram ficar. Ali decidiram construir. Primeiro, casas. Depois, muralhas. Depois, algo maior, muito maior. Vamos construir uma cidade. Até aí, nada de errado. Mas então veio a frase que mudou tudo. Vamos construir uma torre que alcance os céus. Silêncio. Não era sobre altura, era sobre nome. Vamos tornar nosso nome famoso. Ali estava o verdadeiro motivo. Não era adoração, era autoexaltação. E o projeto começou. Tijolos foram moldados, forno aceso, pedra substituída por blocos feitos à mão. Eles descobriram tecnologia, descobriram organização, descobriram eficiência. E quanto mais subia, mais o orgulho crescia. A torre se tornava símbolo, símbolo de poder, símbolo de independência, símbolo de desafio. Eles não queriam depender de Deus, queriam alcançar o céu sozinhos. E isso muda tudo. A construção avançava, dia e noite, homens trabalhando, crianças admirando, líderes discursando. Somos imparáveis. E talvez fossem, porque unidade é poderosa. Quando pessoas se unem com um propósito, o resultado pode ser extraordinário. Mas quando o propósito é orgulho, o resultado pode ser destruição. E o céu observava. A torre crescia. Cada andar mais alto, cada degrau mais ousado. A cidade prosperava. Eles estavam confiantes. Não havia guerras, não havia divisões, não havia conflitos. Tudo funcionava. Mas havia um problema invisível. Eles não queriam se espalhar. Não queriam obedecer ao propósito original de povoar toda a terra. Queriam centralizar, controlar, dominar, e isso revelava o coração. Então algo inesperado acontece. O céu se move, não com trovões, não com fogo, mas com algo muito mais simples e muito mais devastador. Uma mudança na linguagem. De repente, um homem fala e o outro não entende. Confusão, repetição, gritos, expressões de frustração. Você está me ouvindo? Por que está falando estranho? Trabalhadores discutem, chefes perdem controle, ordens não fazem sentido. E o que era unidade vira ruído. A torre para, não porque caiu, mas porque ninguém mais consegue continuar. A comunicação que sustentava tudo desaparece. Amigos se separam, famílias se dividem, grupos se formam por compreensão. Pela primeira vez, há barreiras invisíveis entre eles. Línguas diferentes, expressões diferentes, culturas começando a nascer. A cidade entra em colapso. O sonho grandioso vira ruína. E o nome daquele lugar passa a ser Babel. Confusão. Imagine o silêncio depois do caos. A torre inacabada, tijolos abandonados, ferramentas no chão, pessoas olhando umas para as outras, sem entender. O orgulho que os unia, agora os separava. Eles queriam subir, mas foram espalhados. Queriam fama, mas ganharam fragmentação. Queriam alcançar o céu, mas esqueceram de olhar para dentro. E ali está a grande virada. Não foi a altura da torre que incomodou.
Foi a intenção do coração. Deus não tem medo da construção humana, mas confronta o orgulho humano. A verdadeira queda de Babel não foi estrutural, foi espiritual. E isso arrepia. Porque Babel não acabou ali. Ela apenas mudou de forma. Quantas torres nós construímos hoje? Torres de carreira, torres de ego, torres de status, torres de seguidores, torres de aparência. Vou provar meu valor. Vou mostrar que consigo sozinho. Não preciso de ninguém. Soa familiar? O problema não é crescer. O problema é crescer sem propósito. O problema não é construir. É construir para substituir Deus. Babel nos ensina algo profundo. Unidade sem direção espiritual vira soberba coletiva. E soberba sempre precede queda. Talvez você esteja construindo algo. E talvez esteja dando certo. Mas a pergunta é: qual é o motivo? Glória pessoal? Ou propósito maior? Porque quando o coração se desalinha, a confusão começa. Às vezes, não é Deus destruindo, é Deus interrompendo. E interrupções também são misericórdia. A torre ficou para trás, mas as línguas espalharam o mundo. Naquilo que parecia caos, nasceram nações, culturas, histórias, planos maiores. Às vezes, aquilo que parece derrota é redirecionamento. Talvez você esteja frustrado porque algo parou. Talvez sua torre tenha sido interrompida. Mas e se isso for proteção? E se for cuidado? E se for um convite para alinhar o coração? Babel nos lembra: não precisamos alcançar o céu. O céu sabe como nos alcançar. Se essa mensagem falou com você, compartilhe nos comentários. Você já viveu um momento em que algo que parecia dar errado, na verdade, te protegeu? Eu quero ler sua história. E se você gosta de mergulhar nessas histórias que tocam fundo, continue caminhando com a gente. Porque ainda existem muitas torres invisíveis que precisam ser compreendidas. E talvez a próxima história seja exatamente para você.